Olá, eu sou a Carolina e esse aqui é mais um vídeo da disciplina Prática de Eletromagnetismo. Hoje eu trago o assunto campos magnéticos para o nosso pro experimento 3. Bom, em resumo, essa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos essenciais do eletromagnetismo, com destaque para os supercondutores, permeabilidade magnética, efeito Meissner, não sei falar, e os materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Também vou mostrar algumas aplicações de ímãs permanentes, eletroímãs e do torque magnético através das simulações. Bom, a gente já sabe que para entender fenômenos magnéticos e a relação desses fenômenos com eletricidade, a gente tem que estudar o eletromagnetismo, né? E esses conhecimentos impactam em diversas áreas, como eletrônica, medicina, energia e transporte. Beleza, a gente sabe a importância do eletromagnetismo, mas como os fenômenos magnéticos são abstratos e difíceis de serem visualizados, a gente tem como objetivo nesse experimento proporcionar uma compreensão mais concreta desses fenômenos com abordagem prática e interativa, através dessas simulações que eu vou mostrar a seguir, utilizando o OneSoft Maxwell. Mas primeiro, começando com um pouquinho de teoria, começando pelos supercondutores, né? A gente tem que, como definição, o supercondutor é um material que apresenta resistência elétrica nula, que quando resfriado abaixo de uma determinada temperatura crítica, eles permitem que a condução de corrente elétrica sem perdas, o que torna eles altamente eficientes. Supercondutores, condução de corrente elétrica sem perdas. E aí eles são utilizados em várias aplicações, principalmente em eletrônica e geração de campos magnéticos intensos, né? Também exibem o chamado efeito Meissner, que eu não sei falar de novo, mas eu vou falar dele um pouquinho depois, explicar melhor o que é esse efeito. Bom, a gente tem os tipos de supercondutores, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2. Eles expulsam completamente. Ah, não, desculpa. O tipo 1 é responsável por expulsar completamente o campo magnético aplicado em seu interior abaixo da temperatura crítica. E o tipo 2, ele permite a penetração de um certo campo magnético, formando vórtices. E aí, a seguir, vou mostrar alguns supercondutores que trabalham com temperatura próxima a 273 Kelvin, que seria 0 graus Celsius, né? Bom, esses são os materiais, trouxe 5 exemplos, e as temperaturas críticas deles foram o mais próximo que eu cheguei, de 273, até busquei temperaturas abaixo de 273. Por mais que não seja fácil chegar nessas temperaturas, né, a gente tem uma eficiência muito boa de todos esses 5. Partindo para a permeabilidade magnética, como definição, a permeabilidade magnética é uma medida da facilidade que o material permite a passagem de linhas de campo através dele. E como propriedades, a gente tem materiais com alta permeabilidade que permitem que as linhas de campo magnético se propaguem com facilidade, enquanto materiais com baixa permeabilidade oferecem resistência ao fluxo das linhas de campo. Partindo do que eu falei que eu iria falar, o efeito Meissner. Bom, como definição, ele é um fenômeno que ocorre em supercondutores, onde eles expulsam completamente o campo magnético aplicado em seu interior abaixo da temperatura crítica. E aí, como comportamento, a gente tem que um supercondutor vai ser resfriado abaixo de sua temperatura crítica, daí ele forma uma camada supercondutora na superfície dele, o que cria uma corrente de compensação que cancela o campo magnético aplicado. E aí isso resulta na expulsão completa do campo magnético do interior desse supercondutor. Esse é o efeito Meissner. Bom, falando um pouquinho sobre materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, começando pelos paramagnéticos. Bom, materiais paramagnéticos
são materiais que apresentam um momento magnético resultante no sentido do campo aplicado. As suas propriedades são fracas e desaparecem quando o campo é removido. Como exemplo de material paramagnético, tem o alumínio, o oxigênio e a platina. Já os diamagnéticos são materiais que apresentam um momento magnético resultante oposto ao campo magnético aplicado. E as propriedades magnéticas dos diamagnéticos são fracas e normalmente desaparecem quando o campo é removido. Como exemplo de diamagnético, a gente tem o cobre, o zinco e até mesmo a água. Já os ferromagnéticos são os materiais que exibem magnetização espontânea e forte interação magnética. Eles podem ser magnetizados em campos magnéticos externos. E eles retêm essa magnetização mesmo quando o campo é removido, diferente dos diamagnéticos. Exemplo de material ferromagnético, a gente tem o ferro, o próprio ferro, o níquel e o cobalto. Para finalizar um pouquinho essa questão de teoria, né, falar um pouquinho sobre os ímãs permanentes que vão ser um pouquinho utilizados aqui nessa parte do conteúdo. Como conceito, né, os ímãs permanentes são materiais que possuem um campo magnético próprio de longa duração. Ímãs permanentes. Eles são capazes de gerar o seu próprio campo, mesmo na ausência de um campo externo. Bom, aí eles têm algumas propriedades, né? Desculpa. Eles têm propriedades químicas e magnéticas. Propriedades químicas, principalmente a gente pode falar sobre a própria composição desses ímãs, né? Esses ímãs permanentes normalmente são compostos por materiais magnéticos, né? Ímãs, normalmente liga de ferro, cobalto ou neodímio. E propriedades magnéticas, a gente tem que esses ímãs têm capacidade de atrair objetos ferromagnéticos. E aí eles conseguem também exibir aquela polaridade norte-sul, que foi abordado um pouquinho na parte prática desse experimento, na parte em grupo. E aí, como são ímãs permanentes, né? Uma das propriedades magnéticas deles são justamente a de reter a magnetização por um longo período de tempo. Seguindo para os procedimentos experimentais, partindo agora para as simulações, gravei enquanto eu estava simulando, então vou só mostrar aqui e comentar. Para iniciar, né, essa simulação com os ímãs, eu vou fazer o primeiro sketch aqui, escolhi as coordenadas que eu quero para fazer esse sketch. Começar com um retângulo, e a ideia é plotar ele rodando. Aí eu vou criar esse sketch em 3D aí, e colocar que eu quero que ele rode 15 graus. Beleza. Aí para ele ficar simétrico, né, ao eixo Z, eu vou usar uma função aqui. Vou vir em Mirror Duplicate. E aí, essas duas peças, a ideia é unir elas para que elas sejam um dos ímãs dessa formatação aí que vai ser utilizada para essa simulação. Tá reposicionando? Aí eu vou selecionar esses dois retângulos aí e usar a função Unite para que eles se tornem um só. E a ideia é replicar esse retângulo em volta de 360 graus, né? Então, usar a função aqui duplicate para ele rodar em torno do eixo Z.
o ângulo de 360 graus, e como esse retângulozinho que eu botei tem 15 graus mais 15 graus, 30, aí eu coloquei para fazer os 12, né? Os 12 ímãs dessa simulação. Aí a gente já tem esse formato aí. Hum. Aí colocar o material certinho, os ímãs, vai ser esse aí. Aí a gente vai ter quatro formatações, né, para esses ímãs. Iniciando com a primeira, não vai ter que fazer muita modificação aí, não. Então já dá para criar a região, vou colocar uns 20% aí, maior que o sketch. Tô checando os ímãs. Aí vamos lá em Solution Type, criar o design 2D, né, para fazer a simulação em 2D. Só reposicionar. E aqui eu não vou mexer com cor nem transparência, porque isso não vai afetar o resultado. Então, eu vou aqui para selecionar, clicando com o botão direito, selecionar Edges e selecionar essa região aí que foi criada para fazer um balão. Aí, clicando com o botão direito, criar o balão, beleza? Aí, vamos definir o centro, né? Na verdade, definir uma coordenada para cada um dos ímãs, justamente para a gente ter a configuração que a gente quer, né? Com todos os as configurações apontando para fora desse desenho aí. Então, eu vou criando várias coordenadas com essa função aí, uma para cada ímã. É um processo meio chatinho, mas vou mostrar ele tudo. Sempre apontando pro lado de fora do sketch. Último ímã. Aqui tenho todos os ímãs e todas as respectivas coordenadas. Aí a ideia é de meio que linkar cada ímã com sua coordenada respectiva. Daí isso vai ser feito agora. Selecionei o primeiro ímã, aqui em propriedades, e aí na orientação, mudar a coordenada um por um. Cada coordenada com seu respectivo ímã e vice-versa. Aí dá para ver a coordenada no centrinho aqui, no centrinho aqui, mudando de acordo com a direção que eu quero para cada um dos ímãs.
Último. Aí vou só checar um por um aqui, se tá tudo certo. Um, dois, três, até o 12. Tudo ok. Agora você tá a, a solução, né? Colocar em 15 passos. Ver se tá tudo certinho. Salvar e simular. A palavra sumiu. Então, eu vou salvar nessa nova pasta no meu computador. Simulação pronta. Opa, quase pronta. Vou passar enquanto tá dando, enquanto tá simulando. Beleza. Aí agora, selecionar um plano para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Com os vetores aí. Então, eu vou ali em Maxwell 2D. Selecionei o plano Java em Field Overlays. Fields, B e B vector para todos os objetos. E essa é a nossa primeira configuração, com todos os vetores apontando para fora. É isso, estou mostrando aí os vetores. Para essa segunda configuração dos ímãs, eu apaguei as coordenadas anteriores, vamos usar os mesmos sketch, o mesmo sketch, e aí colocar a direção dessas coordenadas cartesianas de acordo com o desenho do roteiro, né? Então, estou seguindo aqui no primeiro ímã para baixo, no segundo meio que sudeste, agora no nordeste para cima, e assim vai. Novamente, uma coordenada por ímã. Sempre tentando alinhar no centrinho deles para que fique mais legal a visualização. Último ímã. Por último. Agora, fazer o mesmo passo a passo que eu fiz anteriormente, né? Definir uma coordenada para cada um desses ímãs. Então, eu vou dar uma acelerada, porque o processo é meio chatinho, demora um pouquinho, mas dá para fazer a mesma coisa. Então, eu vou acelerar aqui. Todas as coordenadas definidas. Fazer a mesma coisa. Selecionar o plano. Vou lá em Field, Field Overlays. Validar e simular. E para essa segunda configuração de ímãs, esse é o resultado, né? De acordo com a posição de cada um deles.
Sendo que a tendência do desenho, por mais que algumas coordenadas estejam apontando para fora, a tendência é essa ideia mesmo desse desenho. Avançando aqui para a próxima configuração, vim aqui nas coordenadas, apaguei novamente, e aí de novo definir uma coordenada para cada ímã. Vou acelerar, já mostrei o processo 2 vezes. Ímã 1, 2, 3, assim por diante. Depois, novamente, colocar uma. é, Ai, meu Deus. Tipo, definir uma coordenada para cada ímã, né? Usando o mesmo passo a passo. Passar um pouquinho. Depois, de novo, a gente vai selecionar o plano, vai lá em Field Overlays, colocar o vetor B, mag B, e simular. Então, vai. Esse é o resultado da terceira configuração com os ímãs. E é exatamente o que esperava ser visto, né, nessa simulação. Então, estou mostrando aí que tem alguns ímãs que estão com os vetores para dentro, outros para fora. Para a última configuração dos ímãs, abri outro projeto aqui. Vou plotar um cubinho em 3D do tamanho que eu decidi lá. Acabou ficando certinho 1 milímetro. E duplicar esse cubinho para a gente ter 5 ímãs no final, que é para poder ter a configuração certinha. São 5 ímãs no roteiro. Então, vou usando a função duplicate, de 1 por 1. Usar a função duplicate de novo. Até deu 5. Então, beleza. Já com as 5 formas. Novamente, criar a região, né? Para simular. Coloquei 50% maior que o sketch. Agora eu vou colocar o material, o mesmo da simulação anterior, né? Daí a gente vai colocar para simular em 2D. Carregando, vou só reposicionar aqui, passar enquanto eu estou reposicionando, para ficar o eixo X para cima e o Y para o lado. Então, assim como foi feito nas outras configurações de ímã, vou definir uma coordenada cartesiana para cada um desses ímãs, de acordo com a configuração que foi pedida, né? Então, o primeiro para a direita, o segundo para cima, o terceiro para a esquerda, e assim por diante. E aí, de novo, definir uma coordenada para cada um dos ímãs. Então, vamos lá.
coloquei certinho. A última aí. Aí, mesma coisa que feita anteriormente, né? Vou selecionar o. Vou lá em Select. Esqueci o nome da função. Select Edges. Para poder selecionar a região, né? Setar o balão. Ok. Aí só colocar a análise setup, que aí tá pronto para simular. Então, eu vou lá, vou voltar só para mostrar fazendo. Coloquei em 15 passos e ok. Ver se tá tudo certo e simular. Ah, ok. Antes de simular, eu já vou colocar logo o que eu quero visualizar dessa simulação, né? Então, vou lá em Field Overlays, B e Vetor B, que é de campo, para todos os objetos. Agora sim, vou colocar para rodar a simulação. Salvar o projeto. É o segundo projeto desse experimento. Simulação rodando. E é essa configuração que a gente tem dos vetores de campo para para essa quarta configuração dos ímãs. E aí, de acordo com o roteiro, tem que criar esse primeiro retângulo com as medidas do meu grupo, né? 9 vezes a medida do meu grupo, e a medida do meu grupo foi de 40 milímetros. Então, estou colocando aí. Agora, com um retângulo interno, na verdade é um quadrado, né? Para que tenha a minha medida de espessura, ou seja, 40 milímetros de espessura. Porque agora a gente vai usar a função subtract de um pelo outro. Então, aí fechou. Primeira forma completa. Aí agora, para fazer a bobina, fazer outro retângulo no centro e definir os tamanhos, sendo que o lado desse quadro, na verdade vai ser um quadrado, né? Vai ser de 3 vezes a minha medida. Então, 3 vezes 40, 120. Beleza. Vou posicionar no centro. Aí agora, só colocar os materiais, né? Sendo que a bobina, que é o do centro, vai ser de cobre. Aí tô colocando. Aí essa parte de fora vai ser o material X, que de acordo com esse roteiro vai ser o aço 1080. Então já coloquei as cores, a transparência, pra ficar bonitinho. Aí vou só. Ah, desculpa. Aí antes de colocar o material, eu preferi setar tudo. Então já criei a região, até porque essa simulação vai ser feita com vários materiais, né? Então deixei por último para já ir para a parte dos resultados. Então, criei a região e da mesma forma, vamos em Select Edges para poder selecionar essa região aí e criar o balão.
Assign boundary, balloon, tá feito. Fazendo double check. Colocar a corrente na bobina, né? Colocar uma corrente bem alta, que é logo 500 amperes, se não me engano. Aqui colocando a corrente. 500 amperes, ok. Colocar setup de análise para 20 passos logo para o desenho, para a configuração lá dos vetores ficar mais bonitinho. Vi que estava tudo certo. Salvei o projeto para simular. Essa vai ser. Eu acabei fazendo errado essa simulação, aí eu estou refazendo. Essa vai ser a terceira, o terceiro projetinho, né, desse experimento. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente, selecionando o plano lá em Field Overlays. Aí eu vou colocar logo tudo que eu quero visualizar, né? Começando pelo vetor B, vetor de campo. Por enquanto ainda não coloquei material, né? Vou colocar também o MAG-B para todos os objetos. E por último, aí as linhas de fluxo. Beleza, deixei tudo certinho já para facilitar a parte dos resultados. Só tirando para não ficar muito poluído, e aí dá para selecionar um por um para visualizar nas próximas. Então, colocando aqui o primeiro material, que vai ser o aço 1080. Vou passar, que eu estava procurando ele na biblioteca. Então, aqui, aço 1080. Rodar a simulação. Ok. Resultados do primeiro material, né? Então, os vetores de campo, MAG-B e linhas de fluxo. Eu estava olhando os próximos materiais, então eu vou passar um pouquinho. É, é isso. Próximo material eu coloquei magnésio. Aí visualizar o que acontece com cada um desses campos aí, ó. Então, os vetores de campo ficam assim, MAG-B fica assim, e linhas de fluxo do magnésio. Mudar de novo de material, agora para alumínio. Esses são os resultados. Então, finalizou com os materiais, com o material X e com os materiais paramagnéticos. Agora vou para os diamagnéticos. Começando pelo cobre. Vamos lá e visualizar os resultados novamente. Então, isso aí foi que retornou. 3 medidas. Segundo material diamagnético. Opa.
colocar prata. E rodar a simulação de novo. Resultados do segundo material diamagnético. Dá para ver que os diamagnéticos são bem parecidos com os paramagnéticos, né? Mas aí agora a gente vai ver um pouquinho mais de diferença nesses resultados aí, que a gente vai para os ferromagnéticos. Então, mudar de novo o material. Deixa eu voltar a condição. Então, o primeiro ferromagnético eu escolhi ferro, logo, simulando. E aí a gente tem os resultados do ferromagnético, do primeiro material ferromagnético. Dá para ver que é bem diferente dos anteriores, né? Fechou? E aí, pro último, escolhi o níquel. Agora os últimos resultados desse material, bem parecidos com os do ferro, mas bem diferente dos anteriores. Partindo para a última dessas simulações, agora fazer a simulação de torque. A ideia é começar com uma forma para a gente plotar ela rodando em volta de um eixo e formar uma bobina. Mais ou menos a mesma ideia da primeira simulação com ímãs. Então, selecionei o plano que eu queria fazer o desenho dessa bobina, escolhi o YZ, selecionei essa função de polígono, aí polígono, fiz um polígono de raio R, de raio 1 milímetro, com 12 pontas. E aí a ideia foi de replicar esse polígono. Mas aí primeiro eu deixei ele transparentinho para a gente conseguir visualizar quando plotar, né? Essa bobina. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aí eu vou selecionar ele. Vou procurando a função. E eu vou colocar ele para rodar. E vai rodar em volta do eixo Y. E a ideia é de criar, eu acho que, vamos ver aí, 18 segmentos, 36 segmentos nesses 360 graus. Aí já temos a bobina. Vou avançar um pouquinho. Só reposicionei a bobina, troquei de plano, coloquei o plano XZ para poder selecionar, para poder desenhar o ímã, né, que vai dentro dessa bobina para gerar o torque. Acabei selecionando a função errada. A ideia é plotar em 3D, então vou passar. Aí fui lá na função certa, fiz um tamanhozinho. E aí a ideia é deixar ele pequenininho, né? Acabou que quando você plota assim, o programa confunde um pouquinho e você também. Então eu vou passar um pouquinho, ó, ele ficou bem grande. Eu vou só ajustar o tamanho.
Coloquei para 0,25 no eixo Y. E aí já ficou da espessura de uma espessura que eu gostei. Beleza, só que dá pra ver que ele tá no centro dessas coordenadas, né? E aí, para que esse torque seja gerado, ele tem que estar no centrinho da bobina. Então, vou usar a função move para poder colocar ele no centro dessa bobina. Antes, estou mudando aqui as configurações só de visualização. Aqui é o nomezinho. Agora, estou reposicionando para usar a função move. De início, não gostei muito, vou refazer agora. A ideia é ficar no centro, então eu reorganizei aqui as coordenadas dele. No centro, mas tem que abaixar um pouquinho em relação ao eixo Y. Então, eu vou deixar a altura menos a metade da espessura, né? Que foi de 0,25. Aí ficou certinho no centro da bobina. Vou avançar um pouquinho agora para continuar. De novo, definir coordenadas, só que dessa vez no centro desse ímã. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade, mas a ideia fique centralizado. Então, coloquei aí essa coordenada e vou mostrar aqui as medidas que eu usei para que ficasse no centro certinho. Hum, Aí foram aquelas medidas. Tô reposicionando. E aí, para que gere torque, né, tem que ter uma certa diferença entre esses dois objetos. Aí a ideia é dar uma giradinha bem de leve no ímã. E é isso que vai ser feito daqui a pouco. Vou dar uma acelerada. Vamos lá, então selecionei o ímã e vou usar a função rotate para ele rodar em torno do eixo Z, cerca de 18 graus. Visualizando se rodou certinho. Beleza. Avançar mais um pouquinho. Aí agora eu vou, de novo, né, selecionar o ímã e assign o torque na coordenada relativa que eu acabei de criar no eixo Z, dessa coordenada. Agora eu vou colocar essa definição de surface para poder colocar corrente dentro dessa bobina, mas ele acaba selecionando dois polígonos, né? Aí eu vou usar esse edit separate bodies para poder apagar uma dessas superfícies e colocar corrente só em uma. Então vai ter corrente dentro dessa bobina aí. Aí agora eu vou assign excitation, corrente, colocar uma corrente alta de 100 ampere. Colocar os materiais, né? O ímã, eu vou colocar esse neodímio novamente, só que eu vou colocar um pouquinho mais forte do que nas simulações anteriores. 35.
E para a bobina, colocar o cobre. Tá dando nome aos bois. E a princípio tá tudo certo para simular. Acredito que falte o criar a região, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Coloquei 50% maior que o meu sketch. Validar, vi que tá faltando análise setup. Vou colocar essa análise e aumentar o número de passes. Vou colocar 15. Agora dá para validar, salvar e simular. Projeto 4 é a última simulação desse experimento. Estou esperando terminar de rodar. Acredito que não demore. Vou avançar. Tá, finalizou. Aí vou ali em análise, no setup 1, para ver o resultado, né, dessa simulação. Só mudar para micronewtonmetro e esse é o valor de torque que tem para essa simulação. Então, para finalizar aqui, eu espero que ao final dessa apresentação você tenha adquirido uma compreensão um pouquinho mais aprofundada dos princípios do eletromagnetismo, desde lá dos supercondutores até os ímãs permanentes, eletroímãs e o torque magnético que acabou de ser mostrado. As simulações utilizadas ao longo dessa apresentação, espero que tenham proporcionado uma experiência um pouquinho mais prática e interativa e que tenha ajudado a facilitar a compreensão desses conceitos tão abstratos. E assim, o eletromagnetismo é um campo fascinante e ele é essencial para muitos avanços tecnológicos. Espero que essa apresentação tenha despertado seu interesse em explorar ainda mais esse tema. Fique aqui com as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Muito obrigada, até a próxima.